Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo me ouve? Me vê certinho? Tranquilo? Ótimo, obrigada, gente. Valeu. Boa noite para todo mundo. Não tá me ouvindo? A Ieda só tá assim, ó, calma, calma. O pessoal se ajeite aí para conseguir se localizar. Muito frio hoje, tá muito friozinho aqui. Muito frio. Deu certo aí? Ótimo, perfeito. Gente, muito bom, muito bem-vindos aí, muito boa noite para todos vocês. Hoje a gente tem um caso super legal de repetição de indébito, né? Que era uma das peças que a gente tinha combinado de fazer, uma das que eu prometi trabalhar, mas a gente vai trabalhar hoje não só com repetição, mas uma acumulatória com declaração de inexistência jurídico-tributária. Esse caso é legal. Se a memória de vocês não tiver aí muito falha, vocês vão recordar que no primeiro encontro a gente tratou sobre IPTU, no segundo ITBI, só faltava então a gente trabalhar o ISS pensando aí no âmbito municipal, né, acima de tudo. Então, a gente pegou aí primeiro as municipais e as últimas duas a gente provavelmente ainda fique nessa seara, tá? Então, a gente vai deixar os estaduais e os federais para outras oportunidades, até porque o nosso foco, né, são procuradorias como um todo, todas as peças são aplicáveis nas procuradorias como um todo, mas, de qualquer forma, o nosso enfoque principal é municipal, então a gente vai dar uma atenção especial, tá bom? O Diego, que está me ouvindo, ajuda por gentileza o pessoal que não está conseguindo conectar. Ieda, eu vi que você já está dando uma ajudinha, agradeço, viu? Vai orientando a galera. Tá bom? Bom, vamos lá, gente. Primeiro a gente vai fazer a leitura do caso, como sempre. Hoje tem muita jurisprudência e muita súmula. Então, se preparem, a gente vai trabalhar o caso primeiro, mas depois tem muita jurisprudência para vocês anotarem, até porque eu trouxe jurisprudência de repetição de indébito e de ISS, que foi o tributo aí que a gente elegeu para trabalhar na noite de hoje. Fechado? Beleza? Tudo isso é sono, cansaço ou é frio? Eu tô vendo a Camilinha assim, ó. E aí, dona Camila Moraes? Olha ela. Só tô vendo a senhora assim, ó. Tá frio, tá frio. Muito bem, gente, vamos lá, tá? Então, bora começar aí os trabalhos. Quem não tiver com um caso prático na mão já, o pegue, por favor, para a gente poder começar a trabalhar. Então, vamos lá. Datamarca Consultoria, Pesquisa Telemarketing Limitada, ajuizou a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em desfavor do município de Edéia, pessoa jurídica de direito público com endereço funcional na Avenida XXX, com a finalidade de afastar a cobrança do imposto sobre os serviços efetivamente realizados no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, sob a alegação de que está sofrendo bitributação, uma vez que ambos os municípios vêm efetuando e creditando o tributo em seus benefícios. Aí, de fato, né, pela alegação da parte contrária, de fato, haveria uma bitributação, a gente tem que conseguir identificar o que está rolando, até para a gente ver como que a gente vai defender aí os interesses do nosso município. Seguindo, na petição inicial, afirma a autora que possui como principais objetos sociais a prestação de serviço de pesquisa de mercado e opinião pública, telemarketing e atividade de cobrança e informações cadastrais. Ele está dando essa informação para vocês identificarem se esses serviços se encontram na lista anexa da Lei Complementar 116, que ninguém vai lembrar na hora da prova, eu não tenho dúvida. Então, se for uma prova com consulta, claro que vocês vão consultar, vão checar. Mas, regra geral, ninguém vai lembrar. E, filha, vai que tá na 116 e manda ver. Não adianta vocês quererem ficar criando muita história, tá? Até porque uma das dicas que eu já deixo de antemão é justamente nas petições e nos pareceres, quando a gente está falando de Lei Complementar 116, vocês já dizem de cara, quando a gente está falando de ISS, né? Vocês já dizem de cara que aquele serviço prestado consta na lista anexa da Lei Complementar. Não interessa se vocês sabem, tá? Dá uma trucada, porque via de regra isso está no espelho, inclusive, tá bom? E raramente vocês vão ter um caso, raramente assim, 0,10 zeros e um lá no finalzinho, num caso onde não está na lista anexa. Normalmente vocês vão defender que está, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso, não entrem em pânico, tá? Seguindo,
relata que em 20 de janeiro de 2010 foi contratada por tomadores de serviços localizados no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, para implementar pesquisa de avaliação de impacto de programas sociais, contratos de folhas 119 a 154, serviços de teleatendimento, dentre outros, no período compreendido entre a data em que o contrato foi firmado e o dia 20 de dezembro de 2015. Afirma que as pesquisas de opinião são realizadas em loco, no domicílio dos tomadores, ou seja, em BH, face a face ou por telefone. Aduz que vem sofrendo bitributação do ISS, pois além de recolher o tributo em BH, em Belo Horizonte, né, no município, por ser a ele devido, já que é o local em que o serviço efetivamente é prestado. Vou parar aí um pouquinho, apesar de ser uma vírgula e não um ponto. O que ele está querendo, inclusive, bater com vocês é o seguinte: se eu faço não só por telefone, ou seja, eu não estou ligando só de onde eu estou para atingir a prestação de serviço no local destes clientes, né? Eu também faço cara a cara. Então, ele está querendo trazer como elemento, dizendo que o serviço realmente é prestado em BH. Tudo bem? Seguindo. O município de Edéia igualmente vem efetuando a retenção e recolhimento em seu benefício. Então, apesar de ser prestado lá em BH, apesar de, independente de ser por telefone ou face a face, ser lá em BH, Edéia está fazendo aí a sua cobrança. Seguimos. Pede liminarmente. Beleza, ok, me achei. Pede liminarmente, estava certo, eu queria ver se eu estava na linha correta. Pede liminarmente a suspensão da exigibilidade do ISS pelo município de Edéia, uma vez que os serviços são efetivamente realizados nos estabelecimentos dos contratantes, situados em Belo Horizonte, Minas Gerais, e no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com o município de Edéia e a repetição sobre a modalidade de restituição ou compensação. Então, vamos lá. A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, a gente já trabalhou no último encontro, tá? Eu já fiz de forma sequencial, né? Justamente para que vocês tivessem esse olhar e facilitassem em termos didáticos. Então, a gente primeiro trabalhou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária de forma pontual e agora a gente está acumulando com uma repetição de indébito tributário. A relação jurídica, ele está dizendo que não existe a relação entre eu e o município de Edéia, ok? Portanto, ele não poderia trazer essa cobrança para mim. A gente já viu no último encontro que, obrigatoriamente, essa declaratória não é suficiente. Eu preciso de uma anulatória acumulada com repetição de indébito tributário. Isso a gente já viu, tudo bem? Então, não é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, mas a anulatória, ok? A anulatória mais a repetição de indébito que ele está pedindo, e aí tudo bem, ele vem nas modalidades tanto pela compensação quanto pela restituição dos valores indevidos recolhidos a título de ISS ao município de Edéia nos últimos 5 anos. A liminar postulada foi indeferida e efetivada a citação do município de Edéia na pessoa de seu procurador. Diante do exposto, como procurador do município de Edéia, elabore a peça adequada. E aí fica, né, que é o grande X da questão quando a gente está falando de ISS, é justamente identificar esse imposto. Eu vou recolher onde presto o serviço ou eu vou recolher no estabelecimento prestador? Essa é a grande chave. Algumas críticas em relação ao problema em si, quando ele tratou de prestação de serviço, quando ele tratou de ISS. Primeiro, ele não diz que o estabelecimento é no município de Edéia, e isso é uma falha, tá? Vocês têm que simplesmente deduzir que existe o estabelecimento em Edéia para poder fazer a defesa. Caso contrário, essa ação é indefensável, ok? Então, faltou essa informação. Isso foi um erro muito grave da banca examinadora, ok? Primeiro ponto é isso. Segundo ponto, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão do tributo em si. Quando a gente está falando de ISS, regra geral, que é o que está previsto lá na Lei Complementar 116, tá? Que é o artigo 3º, inclusive.
Regra geral, eu tenho que considerar o local do estabelecimento prestador. Isso é o que está previsto no artigo 3º, ok? Para eu considerar o local da prestação de serviço, existe do mesmo artigo 3º uma lista de, acho que de 20, se eu não me engano, hipóteses, onde eu tenho a prestação de serviço no local onde ele é realizado, independentemente do estabelecimento. Tudo bem? Que são os incisos do próprio artigo 3º. Tá? Mas vamos para a jurisprudência, né? Os tribunais superiores, o que eles têm entendido? Que a gente tem que considerar, na verdade, onde o serviço ele é efetivamente prestado. E aí vocês perguntam para mim, como é que fica nessa, né? Um ponto de interrogação imenso, porque fica na prestação de serviço, fica no local de estabelecimento, no local do estabelecimento prestador, onde que fica? E é a grande a pergunta de todo mundo da parte de ISS em relação a essa problemática que não vai ter fim, a gente vai ter posicionamento de todos os lados, que regra geral para vocês não é uma dificuldade, porque vocês estão fazendo o problema, vocês estão fazendo a prova, e está na cara de vocês qual a linha que vocês têm que seguir, se vai ser pelo estabelecimento prestador ou se vai ser pelo local da prestação de serviço. Vocês vão identificar essa problemática maior num parecer. E o que eu oriento vocês é que vocês tragam as duas posições e nunca ficarem somente em uma delas. Mas numa peça judicial é muito mais tranquilo de você trabalhar, justamente por conta de ser identificável o que a banca está desejando de vocês. Mas o que eu posso bater de martelo para vocês não ficarem nesse vem cá, vai lá e não resolve nada, né? Regra geral é do local do estabelecimento prestador, local físico do estabelecimento prestador, ok? Eu preciso deste estabelecimento, tá? Aqui ele não falava nada de uma filial, de uma sucursal, ele não falava de duas unidades onde eu tinha a sede e uma outra filial onde prestava-se o serviço. Para todos os efeitos, eu só tenho a sede, tudo bem? Se eu só tenho a sede, um local único, um único estabelecimento, e ele é o prestador, eu não tenho mais o que discutir, tudo bem? Se eu tivesse a filial em BH, seria diferente. Aí a minha prestação de serviço seria em BH. Tá claro para todo mundo isso? Ou isso é uma grande interrogação? Tá claro com isso? Então vamos retomar, tá? Então vamos lá. Regra geral, considerem o artigo 3º da Lei Complementar 116, onde o fato gerador acontece no estabelecimento do prestador, ok? No estabelecimento prestador. Então, o estabelecimento prestador, eu tenho o local onde eu efetivamente emiti aquela determinação da prestação de serviço. Se eu tenho um único estabelecimento e esse estabelecimento, no caso concreto, estava no município de Edéia, ele é o responsável em relação àquele recolhimento, ok? Então, o ISS é deste município e não do de BH. Se eu tivesse uma filial em BH, seria diferente, porque ali seria o estabelecimento prestador. Tá claro aqui? Tudo bem? Beleza? E na dúvida, se vocês ficarem muito em dúvida, segue o que está na legislação. Tudo bem? Principalmente para a objetiva. Tá bom? Na segunda fase, eu não acho que vocês enfrentem problema, porque foi o que eu falei para vocês. A própria questão vai induzir vocês a um lado ou a outro. Tá? Então fica mais tranquilo. Agora, o que eu quero apimentar, se é que já não tem pimenta suficiente, né? Quando a gente está falando de fato gerador, e fato gerador é o momento, né, onde aquela situação tributária acontece, então é o fato que gera o tributo, isso é o fato gerador. Então, o fato que gera o tributo, que é a prestação de serviço, isso nada tem a ver com a retenção. Tudo bem? Eu posso, por exemplo, prestar o meu serviço em Edéia e a tomadora de serviço ser em BH e a retenção ser em BH. Tudo bem? Vai reter lá em BH, na minha nota fiscal, uma prestação de serviço, o tributo que corresponde ao município de Edéia. Isso está claro para todo mundo? Que eu estou diante de situações distintas? Tudo bem? Camila, tranquilo? Fechado? Beleza?
Então, dentro disso, esse paralelo é importante até para que vocês possam desenvolver com qualidade o conteúdo de vocês. Tranquilo? Beleza? No mais, o que vocês têm que bater nessa peça é a questão, primeiro, da inépcia, da preliminar de inadequação de via eleita, porque não dá para você pedir a declaração a declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária somente, né? Ela e a repetição, eu preciso da anulatória. Eu posso até pedi-la, mas eu preciso cumular com anulatória e cumular com repetição de débito. Se vocês pegarem na Justiça Federal, que é onde mais tem a questão tributária, vocês vão ver que o nome iuris das ações são imensos, porque você vai cumulando de fato. Então, é a declaração de inexistente de relação jurídico-tributária, acumulado com anulatória, acumulado com repetição de débito. Tranquilo? Eu preciso anular, não basta eu repetir. Beleza? Então, esse é o ponto 1. Ponto 2, a gente vai entrar na questão do ISS, falar da Lei Complementar 116 e dizer que o serviço está, sim, na lista anexa, portanto, deve ser tributado, isso não tem dúvida. Segundo ponto, e artigo 3º aí da Lei Complementar 116, é o local prestador, o estabelecimento prestador do serviço, ok? Então, a gente vai considerar o estabelecimento que está em EDEA. Tranquilo aqui? Beleza? E aí, em relação à repetição de débito tributário, fica prejudicado, já que as duas primeiras, elas acabam eliminando, portanto, esse pedido. Tudo bem até aqui? Beleza? E aí, ao final, eu vou trazer todos os informativos e todas as súmulas que envolvem o tema. Fechado? Perguntaram para mim, acho que foi a Cacá, que eu vi aqui, qual é a banca? Essa banca é a Itami. Eu peguei uma banca mal criada, porque eu sabia que tinha muito problema aqui, mas justamente para trazer esse bate-bola para vocês, tá? E aquele esquema, independentemente do que a banca trouxe, a gente vai além do espelho, tá? Eu não vou considerar esse espelho, apesar de ser uma banca menor, eu vou fazer com o espelho como se fosse uma banca maior. Tanto que a questão da anulatória não está no espelho, a gente vai bater aí na peça de vocês. Fechado? Beleza? Outro erro, inclusive. Tá bom? Tranquilo? Dúvidas? Não? O pessoal que estava com problema no áudio já resolveu? Dá o alôzinho para mim, por favor, só para eu saber. Diego, se você puder também, caso o aluno demore, só para eu saber se eu posso começar. Tá bom? Vamos lá aos trabalhos. Eu vou deixar aqui meu bate-papo fechadinho, porque senão eu não vejo vocês. Vamos iniciar, tá? O Diego está ajudando ainda o pessoal, então a gente vai ter que começar, não vai ter jeito, tá? Gente, eu sempre deixo aberta a sala com 30 minutinhos de antecedência, até para que vocês treinem essa, né, para ver se está tudo certinho, se vocês não têm, né, não tem nenhum probleminha. Então, sempre entrem com antecedência para vocês certificarem se está dando algum problema, alguma coisa. Tá bom? Para a gente evitar. Então, vamos lá, seguindo. Anotações, caderno na mão, caneta na mão, vamos fazer isso aí do E. Bora lá, ao excelentíssimo juízo, da Vara da Fazenda Pública da comarca de Edéia. Ieda, depois você faz a gentileza de disponibilizar essa peça para esse aluno, por favor? Depois você chama ele, por gentileza, a hora que ele aparecer. Eu não sei quem é, mas eu vou pedir a gentileza, até se ele já tiver... É que ele não está ouvindo, né? Diego, eu vou falar se ele estiver ouvindo aí. Diego, depois você faz, por favor, uma gentileza de avisá-lo que a Ieda vai disponibilizar a peça inteira, tá bom? Por favor, se vocês tiverem algum problema, obrigada. Se vocês tiverem qualquer problema técnico desse, a gente, para quem não tem a gravação, né, a gente disponibiliza pelo menos a peça. Tudo bem? Beleza? Mas só para quem tiver problema, porque não é festa também, né? O que é isso, né, Ieda? Tô brincando, gente. Vamos lá. A Camila perguntou aqui, deixa eu ver a Camila. Caio, viu que tinha uma perguntinha, eu não sei qual é. Se não seria execuções fiscais. Para isso a gente teria que ter uma execução fiscal e não tem, tá? Então precisa ter no problema a informação de que isso foi executado e eu não tenho, tá bom? Beleza? A gente sabe que isso está já lançado porque ele está falando de uma bitributação, então por isso que a gente vai falar da anulatória.
mas isso não está em execução fiscal. Pode ser que isso esteja ainda numa cobrança administrativa, por exemplo. Tá bom? Fechado? Ótima pergunta. Gente, perguntem, viu? A pergunta de um pode ser a dos demais. Na outra linha, o município de Edéia entrou com uma inicial, a gente sabe que a gente vai contestar. Não precisamos fazer a contestação, a qualificação completa, portanto, tá? Então, o município de Edéia, vírgula, já qualificado nos autos, vírgula, vem, vírgula, através de seu procurador municipal, abaixo subscrito, entre parênteses, mandato ex lege, mandato com T de tatu, ex lege entre aspas, fecha parênteses, vírgula, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, vírgula, apresentar contestação a ação, esse A com crase, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito proposta por Datamarca, consultoria, pesquisa, telemarketing limitada, vírgula, igualmente qualificada, vírgula, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Ponto. Pessoal que está na caneta, Vinícius, Ingrid, Ludmila, Camila, puxa um pouquinho o Luiz, puxa um pouquinho a câmera para eu ver a mão de vocês, para eu poder ir me ambientando pela rapidez de vocês, tá? Quem não quiser mostrar o pijamão, pode se cobrir, mas a gente não pega nada de pijamão. Ih, Cacá, mas aí eu não te vejo. Cá, não precisa. A Ingrid já puxou a dela, eu tô conseguindo enxergar. A Ingrid, o Luiz já tá me ajudando aqui, tá? Beleza, ótimo. Se eu for rápido, vocês puxam aqui, vocês dão uma buzinada, tá? Porque aí eu dou uma seguradinha aqui que eu vou acelerando. Vamos lá, item 1, na sequência, item 1 dos fatos. Item 1 dos fatos. A requerente alega possuir como principais objetos sociais, a requerente alega possuir como principais objetos sociais a prestação de serviço de pesquisa de mercado, a prestação de serviço de pesquisa de mercado e opinião pública, vírgula, telemarketing e atividade de cobrança e informações cadastrais. Ponto. Como principais objetos sociais, a prestação de serviços de pesquisa de mercado e opinião pública, telemarketing e atividade de cobrança e informações cadastrais.
relata que, vírgula, em 20 de janeiro de 2010, foi contratada por tomadores de serviços localizados em Belo Horizonte para implementar pesquisas de avaliação de impacto de programas sociais. Entre parênteses, contratos de folhas 119 a 154. Ieda, ajuda o Luiz para mim, por favor. Copia para mim, por gentileza. Isa, a Isabelle Camiotti, pode levantar a sua câmera que eu estou me baseando pelos outros, senão eu não te vejo. Senão ele fica super baixinho. Obrigada, viu, lindona? Ótimo. Ok, beleza? Luiz, você achou aí? Vou segurar um pouquinho, tá? Vou criticar um pouquinho esse problema. Outro ponto também que me incomodou foi a questão dele comentar do telefone, né? Que podia ser face a face ou por telefone. Pô, se você liga de onde você tá, é super questionável essa questão da entrevista ser feita por telefone, se a prestação de serviço está sendo feita para onde se liga ou de onde parte a ligação. Isso também é bem questionável. Tá? Mas o ponto, na verdade, era justamente por conta da sede ou da filial, então, por conta disso, acabou que ficava fácil de se resolver porque ia numa outra linha. Né? Então, não era tanto problema. Vocês viram que eu citei as folhas do contrato, né? Eu fiz essa citação justamente por conta do próprio problema trazer essa informação. Então, utilizem sempre toda a informação do caso, porque a banca pode, inclusive, trazer isso no espelho, como trouxe, tá? Se tem uma informação de folha de contrato, número de documento, façam uso disso, tá bom? Imagina, Luiz, que é isso, que vocês, se vocês precisarem, me avisam aqui que eu vou trazendo outras informações que eu levaria ao final, mas uso esses timezinhos para trazer, para antecipar, e vocês vão respirando e anotando o que perdeu. Seguimos. Então, só para a gente retomar o fio da meada, foi contratado por tomadores de serviços, localizado em BH, para implementar pesquisas de avaliação de impacto de programas sociais, e falei o número, as folhas ali do contrato, vírgula. Serviços de teleatendimento, vírgula, dentre outros, vírgula, no período compreendido entre a data em que o contrato foi firmado, entre a data em que o contrato foi firmado e o dia 20 de dezembro de 2015. E o dia 20 de dezembro de 2015. Ponto. Afirma que, vírgula, esporadicamente, vírgula, as pesquisas de opinião são realizadas em loco entre aspas, são realizadas em loco entre aspas, vírgula, no domicílio dos tomadores, vírgula, ou seja, BH, ou seja, BH, entre parênteses, face a face ou por telefone, fecha parênteses. Ponto.
a dos que vem sofrendo bitributação do ISS, a dos que vem sofrendo saúde, bitributação. Você viu, né? Do ISS. Estou prestando atenção em vocês. Vírgula. Pois, vírgula. Além de recolher o tributo ao município de BH, vírgula. Por ser supostamente a ele devido, vírgula, já que diz ser o local em que o serviço efetivamente é prestado, vírgula de novo, eu adoro uma vírgula, vírgula de novo, o município de Edéia, vírgula, ora réu, vírgula, igualmente vem efetuando a retenção, e recolhimento em seu benefício. Ponto. Pede, vírgula, liminarmente, vírgula, a suspensão da exigibilidade do ISS, pede liminarmente a suspensão da exigibilidade do ISS pelo município de Edéia, vírgula, uma vez que os serviços são efetivamente realizados, nos estabelecimentos dos contratantes, vírgula, situados em BH. E, vírgula, no mérito, vírgula, a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária com o município de Edéia e a repetição, entre parênteses, sob a modalidade restituição ou compensação, fecha parênteses, e a repetição sob a modalidade restituição ou compensação, fecha parênteses, dos valores indevidamente recolhidos, a título de ISS a este município nos últimos 5 anos. Ponto. Tudo bem? Ok. Respirem um pouquinho. É muito engraçado que eu vejo a tela de vocês e o pessoal tá escrevendo assim, parece que vocês estão num terremoto, porque a câmera fica assim, ó, mexendo. Eu só fico só de olho, fica só tremendo. Beleza, viu? Dá uma respiradinha, então, mexe um pouquinho na mão, que eu sei que dói um pouquinho.
Nos fatos, vocês viram que eu tive que fazer bem completinho, porque não tinha alternativa. A gente tinha que trazer não só a prestação do serviço em si, porque a gente vai refutar, mas também toda a linha temporal que ele traz do problema, que é o que a gente vai ter que justificar dos porquês ali de você ter a obrigatoriedade junto ao município de Edéia e não a BH, então tinha que ser mesmo completinho. Quando dá para cortar, cortem, tá? Mas os fatos, eu já disse isso outras oportunidades, volto a repetir, os fatos têm cada vez sido mais pontuados, tá? Então isso é importante, vocês sempre lidarem com essa parte com bastante carinho, bastante atenção, porque de fato a gente tem visto um comprometimento maior das bancas no sentido de pontuar essa parte, tá? Principalmente da Vunesp e da CESP, a gente vê esse olhar um pouquinho mais puxado, tá? O Diego tá me chamando, deixa eu ver aqui se teve algum problema. Ah, tá bom, beleza, ele vai entrar e sair de novo, só para eu habilitar ele aqui depois. Ah, beleza, que uma aluna pediu para printar a tela para ajudar ao ingresso. Vocês verem que a tecnologia é um problema, né? A gente dá uma esbarrada. Hoje, eu vou contar um furo para vocês. Hoje eu atendi, que essa aluna não faz parte dessa turma. Hoje eu atendi uma aluna e eu estava com o computador tudo bonitinho e a aluna não conseguia me ouvir, eu não conseguia ouvir a aluna de jeito nenhum, tal, e eu falando para ela, olha, não tô te ouvindo, sai e entra de novo, por conta de eu não estar conseguindo, deve ser algum problema na sua conexão ou você selecionou alguma coisa errada aí. E nada, e ela não conseguia, e aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. E ela falou, não, peraí, meu marido me chamou, tá aqui, eu consegui chamá-lo e ele vai me ajudar. E o marido dela foi, entrou, sempre tem um marido que conhece mais de tecnologia, né? Ou a esposa conhece mais de tecnologia, a gente que é do direito é uma negação. E aí ajudou lá tudo, e aí, professor, e nada. E o meu fone estava conectado. Que burra, né? O fone conectado e eu botando a culpa na menina e eu aqui de boa, mas fingi plenitude. Eu falei, não, deixa eu ver se eu ponho o fone aqui e se ajuda a fingir plenitude e seguir o jogo. Porque eu fiquei com tanta vergonha. Aí depois eu mandei uma mensagenzinha para ela. Eu falei, você me desculpa, eu fiquei com vergonha, mas o problema era o meu fone, eu não tinha visto. Ela, imagina, professora. Eu falei, ai, meu Deus do céu. O problema é a pecinha na frente do computador, né? É uma dureza, é uma dureza. Gente, vamos lá, nossa primeira preliminar, então, primeira e única, né? Item 1, o Luiz falando, acontece com os melhores. Quem nunca, né? Quem nunca? Item 1, coloquem para mim, da inadequação da via eleita. Da inadequação da via eleita. Na outra linha, como já relatado, a parte autora ingressou com ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária em face de tributo devidamente constituído. Ponto. Dignou-se tão somente a requerer a repetição de seu indébito, sem, vírgula, todavia, vírgula, sem, vírgula, todavia, vírgula. Requerer a anulação do lançamento correspondente. A anulação do lançamento correspondente. Ponto. Sendo assim, vírgula,
vírgula, ausente interesse de agir, ausente interesse de agir, vírgula, por inadequação de via eleita, ausente interesse de agir por inadequação de via eleita, vírgula, haja vista a obrigatoriedade, haja vista a obrigatoriedade de, vírgula, para fins de repetição de indébito tributário, para fins de repetição de indébito tributário, vírgula, requerer-se a anulatória da competente certidão de dívida ativa. Ponto. Sendo assim, vírgula, eu já usei sendo assim, né? Desta forma, vírgula, requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Tudo bem? Sucinto, né? A gente já trabalhou esse tópico bem aprofundado na aula passada, então eu não vou perder tempo com ele, é só mesmo para vocês lembrarem e disporem de maneira bem célere aqui, até porque nem era mérito do nosso espelho, mas necessário, então estou trazendo novamente, mas sem alongar tanto como a gente fez na outra aula, então só para vocês recordarem mesmo e objetivamente bater o que tem que ser batido. Beleza? De preliminar, somente isso. Então, no tópico seguinte, do mérito. Para quem não está fazendo a divisão entre preliminar e mérito, pode colocar direto já o item que a gente vai trabalhar. Quem dividiu, 2 do mérito, 3, né? Seria do mérito, né? 3 do mérito, 3.1 da incidência do ISS. Da incidência do ISS. Na outra linha, inicialmente, é imperioso ressaltar, inicialmente é imperioso ressaltar, que o ISS, vírgula, segundo a Constituição Federal, vírgula, que o ISS, vírgula, segundo a Constituição Federal, vírgula, insere-se na competência tributária dos municípios. Insere-se na competência tributária dos municípios. E, vírgula, segundo a Lei Complementar 116 de 2003, e, vírgula, segundo a Lei Complementar 116 de 2003, vírgula, tem como hipótese de incidência, vírgula, dentre outros, vírgula,
dentre outras, né? Porque é hipótese no feminino. Dentre outras, vírgula, a prestação de serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. Tem como hipótese de incidência, dentre outras, a prestação de serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza, vírgula. A exemplo dos serviços contratados, pelos tomadores localizados em BH. Ponto. Tudo bem? Ok? Próximo item, acrescentem para mim. Do local da tributação. Do local da tributação. Saúde. A Ingrid, do local da tributação. Seguimos. De acordo com a lei de regência, com a lei de regência, entre parênteses, Lei Complementar 116 de 2003, fecha parênteses, o ISS será devido no local do estabelecimento do prestador do serviço. No local do estabelecimento do prestador dos serviços. Vírgula. Pois é nesse que se verifica o fato gerador. Ponto. No caso em tela, vírgula, o pleito declaratório, no caso em tela, vírgula, o pleito declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária nesse caso, ou no caso em tela, vírgula, o pleito declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária refere-se ao período contado a partir de 10 de janeiro de 2010. Refere-se ao período contado a partir de 10 de janeiro de 2010. Que poderá perdurar até o final do contrato. Vírgula. Ou seja, vírgula, refere-se a fatos geradores do ISS ocorridos na vigência da Lei Complementar 116. Ponto. Destarte, vírgula, constatado que o requerente, destarte, vírgula, constatado que a requerente, né, porque é feminino, que a requerente possui estabelecimento no município de Edéia,
E que os serviços de pesquisa de mercado e opinião pública, e que os serviços de pesquisa de mercado e opinião pública, vírgula, telemarketing e atividade de cobrança e informações cadastrais, ora em apuração, foram prestados no presente município. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Oi, dona Sara, que abriu a câmera bonitinha. Você ficou só meio tímida na metade, até a metade da aula você estava com a câmera fechada, depois você abriu, eu entendi. Tá tudo bem com você? Tá melhor? Tá? A Sara também pegou Covid, gente, dureza, viu? Temos o Maciel e a Sara contando. Uma loucura, mas todos bem, né? Todos super bem, graças a Deus. Que bom, lindona. Vamos lá, gente. Beleza, ponto aí. Vamos na sequência. Outro sim, vírgula. O serviço considera-se prestado. Outro sim, vírgula. O serviço considera-se prestado, vírgula. Portanto, vírgula. E o imposto devido, no local do estabelecimento prestador. No local do estabelecimento prestador. Ou, vírgula. Na falta do estabelecimento, vírgula, no local do domicílio do prestador, vírgula, exceto nas hipóteses previstas, nos incisos 1 a 22, vírgula, da Lei Complementar 116 de 2003, vírgula, quando o imposto será devido no local da prestação do serviço. Quando o imposto será devido no local da prestação do serviço. Vírgula. Hipóteses estas que não se enquadram ao caso em tela. Hipóteses estas que não se enquadram ao caso em tela. Que foi aquilo que eu falei para vocês, né? O artigo 3º caput a regra e os incisos exceção, então vamos trazê-los. Ok? Que não se enquadra ao caso em tela. Na outra linha, nesse linear de ideias, vírgula, considera-se estabelecimento prestador, o local
onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços. Nesse linear de ideias, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, vírgula, de modo permanente ou temporário, de modo permanente ou temporário, vírgula, e que configure unidade econômica ou profissional, e que configure unidade econômica ou profissional, vírgula. Conforme artigo 4º da Lei Complementar 116 de 2003. Ponto. Na outra linha, ressalte-se que, vírgula, ao contrário do que alega a autora, vírgula, ressalte-se que, vírgula, ao contrário do que alega a autora, vírgula, a prestação de serviço em municipalidade diversa, a prestação de serviço em municipalidade diversa, essa é a parte mais importante, por favor, tá? Atenção total. Ao contrário do que alega a empresa requerente, a prestação de serviço em municipalidade diversa, daquela em que está estabelecida a prestadora de serviço, daquela em que está estabelecida a prestadora de serviço, não desloca o fato gerador, não desloca o fato gerador do tributo em questão, para a localidade em que é realizado o serviço objeto de tributação. Não desloca o fato gerador do tributo para a localidade em que é realizado o serviço objeto de tributação, vírgula. Razão pela qual o pedido de declaração de inexistência, de relação jurídico-tributária não merece prosperar. Ponto. Tudo bem? Próximo item da repetição do indébito tributário. No tocante ao pedido de repetição de indébito, vírgula, verificado que o tributo é devido ao município de Edéia, vírgula, por ser neste a sede da empresa requerente,
vírgula, não há que se falar em restituição, não há que se falar em restituição ou compensação de valores. Não há que se falar em restituição ou compensação de valores. Vírgula. Uma vez que a referida municipalidade, uma vez que a referida municipalidade utilizou-se do seu poder-dever, utilizou-se do seu poder-dever de arrecadar o imposto que lhe era devido. De arrecadar o imposto que lhe era devido. Ponto. Tudo bem? Beleza? A liminar no problema foi indeferida, então a gente não precisa mexer, tá? Como já indeferiu de plano, a gente não precisa trabalhar na contestação. Tranquilo? Beleza? Último tópico dos pedidos, olha só. Já vê só? Mas fiquem tranquilos que a gente tem muita jurisprudência para ver. Dos pedidos. Deu 6 folhas, Cacá? Deu 6 folhas até agora? Isso que é o só, né? Imagina quando tá puxado. Olha só. Vamos lá. Dos pedidos. Diante do exposto, vírgula, requerem procedência dos pedidos, diante do exposto, vírgula, requerem procedência dos pedidos, formulados na exordial, diante do exposto, requerem procedência dos pedidos formulados na exordial e a condenação da requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e honorários advocatícios, a condenação da autora. Obrigada, gente. Da autora. A condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios. Vírgula. Considerando a regularidade da tributação realizada a título de ISS, a regularidade da tributação realizada a título de ISS vírgula, haja vista a hipótese de incidência, ocorrer no local em que se situa a empresa prestadora dos serviços. Tudo bem? Beleza? Ponto. Na outra linha. Protesta aprovar o alegado. Eu só vejo vocês assim, ó. Descansando a mão, balançando. Protesta aprovar o alegado. Não me xinguem, hein? Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, vírgula, especialmente documental, ponto. O Hélio me xingando, que isso, Hélio? Tenha modos. Na outra linha, requer a dispensa da audiência de conciliação e mediação, requer a dispensa da audiência de conciliação e mediação, vírgula, por total desinteresse dessa municipalidade. Por total desinteresse dessa municipalidade. Tudo bem? Local e data, que eu adoro esquecer quando eu estou digitando para vocês. Local e data. Esqueci do termos em que pede deferimento, né? Termos em que... a Camila aqui já... Eu falei, a Camila já matou. Termos em que pede deferimento. Quando eu não esqueço um, eu esqueço o outro. Termos em que pede deferimento, na outra linha. Deferimento, né? Porque petição, a gente está ainda na primeira instância, então deferimento. Termos em que pede deferimento, local e data. Aí aquela finalização de sempre. Nome e assinatura. Procurador jurídico ou procurador municipal, OAB, número. Tudo bem? Nome e assinatura, escrevam isso por extenso, né? Nome e assinatura, procurador jurídico ou procurador municipal e OAB, número. Não coloquem nunca OAB/SP, OAB/GO, nunca coloquem, tá? Obrigatoriamente é só OAB número ou OAB/UF. Nunca façam a identificação do estado que vocês estão fazendo a prova, porque pode dar identificação de peça. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Ou do problema, enfim, não importa. Fechado? Respira, mexe aqui no ombro, dá uma sossegada, boceja aí para espantar aí um pouquinho, respira em fundo, manda ver. Vamos anotar, gente, tem muita jurisprudência boa. Peço para que vocês façam a utilização do complemento dessa leitura, após a gente encerrar a aula, inclusive. Claro que tem muita coisa, eu selecionei tudo que é de repetição em DSS, porque são conteúdos importantes, mas leiam dentro do time de vocês, nenhuma pressa aí, vai incluindo na rotina de vocês de estudo, uma leitura por dia, enfim, até vocês conseguirem complementar toda a jurisprudência correlata. Até a aula que vem, pelo menos, né? Porque na aula que vem já tem mais jurisprudência, então você tem uma semana aí para dar conta disso. A Viviane perguntou assim, professora, quando eu errar na escrita de alguma palavra, como proceder? Gente, um corte seco em cima da palavra, tá? Pode até ser 2, um corte seco ou 2 cortes secos do início até o final da palavra. Pode escrever por cima, em cima, tá? Agora, se você identificar o erro depois que a frase já está completinha. Se você identificou o erro de cara, faz um corte e escreve ao lado. Escrever ao lado é o melhor, né? Mas às vezes a gente acaba identificando isso depois que está tudo bonitinho. Então, cortem, façam 1 ou 2 cortes e escreve em cima. Até para editar para vocês, eu tenho muita dificuldade na parte de repetição de palavras. E assim como vocês, eu não gosto de fazer rascunho, então não faço rascunho para aula, não fazer rascunho para prova. Eu vou ditando, vou trazendo os conteúdos e assim a gente vem desenvolvendo. Para aula eu não gosto porque vocês acabam personalizando, né? Faz uma pergunta aqui, faz uma pergunta ali, eu acabo muitas vezes colocando conteúdos que não estavam no espelho, mas que é interessante, que é válido, para a gente ter o conteúdo super completinho. Mesmo que às vezes no meu olhar eu não tenha identificado ou que é só um extra, mas para fins pedagógicos acaba sendo interessante, então eu acabo trazendo para a gente poder personalizar nesse formato. Mas quando eu fazia a prova, eu também não fazia rascunho porque não tinha tempo, não dava, eu escrevo muito lentamente, então não rolava. Então eu vim escrevendo e aí na hora de palavra repetida, que a gente sabe que dá uma empobrecida na parte da escrita, né? E mesmo eu editando para vocês, eu não lembro o que eu já usei, o que eu não usei. O que eu fazia?
riscava e escrevia por cima. Então, mesmo depois de tudo feitinho, eu saía riscando e ia colocando o sinônimo em cima e pega eu. Nunca tive problema. Nunca, 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 nunca. Tá? Então, só para vocês saberem. Outra coisa também que já me perguntaram, por exemplo, a gente faz o direcionamento e coloca sempre um underline, né? Vara da execução fiscal, vara da Fazenda Pública. Sempre deem uma olhadinha do edital, tá? O hífen, o underline, na verdade, hífen não, o underline, normalmente, via de regra, é super tranquilo. Mas já vi edital pedindo obrigatoriamente o XXX. Ou então pedindo 3 pontinhos. Dá uma olhada sempre no edital, tá bom? Então, principalmente em banca pequena, que gostam de inventar. Tem uma banca, na verdade, que ela ainda está viva, pelo menos não sei pós-pandemia, mas por enquanto está viva, chama Gualimpa, ela gosta de fazer bastante concurso no Rio de Janeiro. A maledeta, que Deus, Nossa Senhora, abençoe a mãe desse sócio majoritário, minha Nossa Senhora. Eles tiram pontos se você não pula o número de linhas que está previsto ali no espelho. Detalhe, isso não está no edital. Não está no edital, tá? Mas perde, não tem jeito. A única forma de saber é tendo feito outra prova desta banca. Tanto que quando os alunos pedem para a gente fazer um direcionamento de segunda fase para lá, a gente utiliza as provas anteriores e a gente vem fazendo contagem de linha nas correções, inclusive para o aluno não perder. Perde-se, acho que 0,1 por linha, ou meio por linha, uma coisa assim. É um absurdo completo. Né? Até o número, por exemplo, quando coloca o número do processo ou o parecer jurídico, barra o ano, por exemplo, isso obrigatoriamente precisa ter na banca deles. Então, o que eu oriento vocês? Se prendam ao edital, nesse caso que é um absurdo, que nem no edital estava, claro que cabe um mandado de segurança, eu não tenho dúvida, né? Mas a gente só vai brigar com o MS se vocês estiverem nas primeiras colocações, senão não adianta, porque o MS de um beneficia a todos, então não adianta querer chorar muito. E é difícil você bater 100% com esse rigor de formalidade desnecessário. Então, normalmente a gente tem ali uma nota máxima de 90, 96, não mais do que isso. Não chega a 100%, que normalmente a gente acaba tendo 100% segunda fase, lá não tem. Então, por conta disso, o que eu digo? Sempre verifiquem o edital e vejam as provas anteriores, os espelhos anteriores, para vocês terem uma base. Tá? Mas regra geral, underline dá conta. Outra pergunta que fizeram, o Hélio. Não, peraí, vou por ordem aqui. A Hanna. Karina, como teve a alegação de inadequação da via eleita, a gente não tinha que pedir extinção sem resolução do mérito? Eu não pedi? Eu engoli essa? Então tinha mesmo, tá? Então acrescentem, Hanna, super obrigada, tá? Acrescentem, por favor, achei que tivesse falado. Não pedi mesmo? Jura? Dei uma surtada? Não? Cadê a Camila, que sempre pega... o Luiz falou que eu pedi, gente. Pedi ou não pedi, gente? Vocês me deixam loucas, hein? Vocês me deixam loucas. Tudo bem, ó, eu pedindo ou não pedindo, faz o favor para mim. Antes ali do requerimento de improcedência, joga, por gentileza, primeiro o acolhimento da preliminar, de inadequação de via eleita. A Camila falando aqui, o que foi? Os colegas têm razão, não tinha percebido também. O Luiz falou que eu pedi. Sabe que eu acho que eu falei no corpo lá da preliminar, lá em cima. Pode ser. Então tá, acrescenta para mim, por favor. O acolhimento da ilegitimidade, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Perfeito, tá? E aí, na sequência, a improcedência. Tá bom? Super obrigada, Hanna. Valeu, hein? Ótimo. Aí o Luiz falando, verdade, pediu no tópico, mas não nos pedidos, exatamente, perfeito. Vamos lá, como eu acrescentei, como não vinha, isso não tinha no espelho, eu acrescentei lá em cima e acabei não puxando embaixo, tá certo? Depois da Hanna, quem que me mandou aqui? O Maciel. Nos pedidos não haverá solicitação para extinção da... Aí, ó, gente, vocês são os lindos, obrigada, viu? O Hélio. Fornecimento de massa asfáltica é devido ao ISS, onde é feito o CBQ, que catso que é isso? Ou onde é aplicado na obra? O que é isso? Me ajuda, Hélio, por favor. O que é CBQ? Por favor, ajuda a teacher. A Ludmila, as questões de português dessa banca são chatinhas, são mesmo. Realmente são, tá? O que é CBQ? O Hélio, puxa para mim, por favor, o que é? Ai, meu Deus.
Concreto betuminoso usinado a quente. Gente, como que a professorinha ia saber? Pelo amor de Deus, vocês forçam a amizade também, eu não dou conta. Meu Deus do céu! Pois é, na verdade, eu vou dar uma jurisprudência sobre isso, tá? A questão da massa asfáltica, isso daqui é um estresse, tá? Também tem jurisprudência pra caramba em relação a isso. Eu vou dar para vocês, fiquem tranquilos. Tá bom? Podemos? Podemos? Todo mundo? Vamos lá, gente. Tem bastante coisa, tá? Então anotem aí para mim, por favor. Passadas aqui a legislação, que aí tudo bem, né? O 116 de 2003 não tem dúvida nenhuma. Vamos lá. Súmula 625 do STJ, por favor. Súmula 625 do STJ, que fala de repetição de débito tributário, tá? Que fala que o pedido administrativo não interrompe o prazo prescricional. Súmula 614, que diz que o locatário não tem legitimidade para discutir uma relação jurídico-tributária de IPTU, e nem para tratar sobre repetição de indébito desse tributo. Então, estou falando, por enquanto, ainda da parte processual, repetição de indébito, tá? Anotem para mim, por gentileza, o informativo 602. Isso, súmula 625, súmula 614, tudo do STJ, tá? Informativo 602, que fala sobre o correio ter direito aí à repetição do indébito referente ao ISS, sem precisar provar que o encargo do tributo, que o encargo ali, né, tido por conta da incidência do tributo, foi aplicado ou não nos seus produtos. O que acontece aqui? Presume-se que se a empresa de Correios e Telégrafos está alegando que o ISS não é devido, porque não existe aí justamente a sua incidência em relação à pessoa dele em si, em decorrência da natureza jurídica, automaticamente compreende-se que ele não repassa esse tributo para os seus consumidores. Então, por conta disso, existe aí essa presunção e não é necessário fazer aí a prova de ele ter assumido ou não o encargo do imposto, tá? Então, somente o seu pleito é suficiente. Anotem para mim o informativo 651, que fala sobre o prazo prescricional de repetição de indébito tributário. Informativo 651. Tudo do STJ, tá? Quando for STF, eu aviso. Beleza? Súmula 412 do STJ, que fala de ação de repetição de indébito de tarifa de água e esgoto. Tem bastante disso, viu? Tem bastante desses conteúdos de tarifa, a gente vai ver bastante. Água e esgoto, telefonia, a gente vai ver bastante, tá? Informativo 601, que fala de competência do Justiça Estadual para ação de restituição de indébito tributário. Deixa eu ver o outro. Anotem, não é um informativo, tá? É um julgado. Esse aqui é interessante. É agravo regimental nos embargos de declaração do RESP. Agravo regimental nos embargos de declaração no RESP. O número do RESP é 1269424. 1269424. Santa Catarina. Ok? Que fala sobre o pagamento indevido e restituição de tributo indireto. Aqui também é de energia elétrica, tá? Fala do consumidor final, da energia, tem legitimidade para procuração declaratória, acumulada aí com repetição de débito. Tá bom? A gente ainda está na parte processual. Seguindo, anotem para mim, por favor. Aqui, esse é legal. Anotem para mim, é o RESP 126, RESP 126, RESP 126, 9570. 126, 9570, de Minas Gerais. Esse daqui ele fala sobre o prazo prescricional
para obter a restituição do valor pago indevidamente quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação. Também interessante, tá? Ieda, puxa para mim, por favor, o número das súmulas e dos julgados, que o pessoal deu uma perdida e eles vão se embolar. Já joga para mim, por favor, aqui no grupo, tá? Próximo. RESP 1236816 do Distrito Federal. RESP 1236816 do Distrito Federal. Mesma coisa, de repetição, tá? Nesse caso, era uma questão de repetição de débito de TCMD. Súmula 523. Súmula 523 do STJ. Aí fala sobre taxa de juros e repetição de débito de tributo estadual, tá? Então, se aplica a Selic, se não aplica a Selic, enfim, que foi determinado que era legítimo, né? Então, dei uma olhadinha. Súmula 162. Tem um aluno que uma vez falou assim para mim, eu acho tão bonitinho quando a senhora fala comigo como se eu soubesse do que você tivesse, do que você está falando. Tipo, a súmula tá. Eu falei assim, tem ideia do que você está falando. Dei uma lida. Quem não sabe, dá uma lida, por favor. Súmula 162 do STJ, que fala sobre repetição de débito tributário, sobre a correção, né, monetária, que é a partir do pagamento indevido, mas é bom de saber. Essa daqui é importante, tá? Súmula 523 do STJ, é coisa pra caramba, hein? Súmula 523 do STJ. Mesma coisa, que é taxa de juros de mora, tá? Mesmo esquema. Agora, informativo 938 do Supremo. 938 do Supremo. Que fala da inconstitucionalidade da lei municipal em relação a regime de tributação com base aí, quando a gente está tratando especificamente de sociedade profissional de advogado, tá? Então, quando a gente está falando de fixar uma base anual na forma estabelecida para a cobrança dos impostos, da questão da tributação, a gente tem aí a inconstitucionalidade, tá? É o Info 938 do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Ieda, valeu. Ótimo. Seguindo, anotem para mim o 932 também do Supremo. 932 também do Supremo. Aqui é sobre o ISS para a operadora de plano de saúde, tá? Para saber aí se a operadora do plano de saúde que realiza, né, esse tipo de prestação de serviço, se tem incidência do ISS ou não, e tem essa incidência, né? Então, por favor, anotem, por gentileza. Próximo, anotem para mim o RESP 133, 8554. RESP 133, 8554, do Rio Grande do Sul. E o informativo 638. Aqui é o informativo 638 do STJ. Aqui é o seguinte, se uma entidade sem fins lucrativos, como é o caso de sindicato ou de câmara de dirigentes de lojista, oferece um serviço de consulta e cadastro de proteção ao crédito, tem que pagar ISS? E aí eu dei os dois julgados, porque a gente tem dois entendimentos. Um dos julgados diz que sim, que tem que pagar o ISS, e o outro diz que não. Então, vocês têm que ler os dois, tá? Se vocês estiverem numa questão aberta, tragam os dois conteúdos. Se vocês estiverem numa objetiva, tragam o mais recente, que é o que diz que sim, que incide. Tudo bem? Que é o informativo de 2018, outro de 2015. Fechado? Próximo, informativo 841. O último informativo é o 638, isso. Informativo 841, esse é do Supremo, ok? Esse fala sobre a inconstitucionalidade da lei municipal que veicula exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses ali da lei complementar, tá? Alguns municípios trouxeram previsões de exclusão de valores da base de cálculo e entendeu-se aí que é inconstitucional. Foi até um julgado que ficou bem famoso até por conta de redução de alíquota
que eles entenderam que precisa observar aí o mínimo estabelecido no 88 do ADCT, então deem uma olhadinha com carinho nesse aqui, tá bom? Info... Foi uma pergunta que me fizeram? Deixa eu ver se só era uma ajuda. Não, era só uma ajuda, beleza. Info 573 do STJ, que é sobre a incidência do ISS sobre o serviço de montagem de pneu, tá? Bem específico também. Próximo. Info 581. Info 581. Também do STJ. Ele fala aqui do valor pago por beneficiário de serviço, e aí, claro, incluindo o ISS, dentro do conceito de receita e faturamento para fins de PIS e COFINS, tá? Deem uma olhadinha também, por gentileza. Mais uma. Súmula 524 do STJ. Eu queria dizer que está acabando, mas não tá? Então, segura aí. Súmula 524 do STJ. Que fala sobre base de cálculo do ISS, tá? O fato de incidir somente... Isso quando a gente está falando de agenciamento para serviço por empresa que trata sobre... que cuida de trabalho temporário. Então, é somente em relação à base de cálculo para essa situação, tá? Então, por favor, anotem, por gentileza. Esse aqui tem uma incidência legal, tá? Seguinte, anotem, por favor, o Info 555 do STJ. Aqui é para a parte de laboratório, também importante, tá? E aí, falava justamente qual era, a questão qual era o local da incidência ali do SS, para onde que seria o competente ali para a tributação em questão. Então, que foi o mesmo caso que a gente batalhou aqui hoje. Farmácia, laboratório, enfim, tenham carinho, né? Porque a gente está nessa realidade de pandemia, então tenham carinho sempre quando forem assuntos afetos ao que a gente está passando, tá? Seguiu, anota para mim, por gentileza, o Info 527 do STJ. Aqui é sobre o crime de sonegação fiscal do ISS, de quem seria a competência para julgar, que é da Justiça Estadual, isso é tranquilo, tá? Info 519 do STJ. Aqui fala sobre a entrega de carnê para recolhimento de imposto, se precisa ser para SCT ou não, e aí os tributos que estavam sendo discutidos, né, sobre essa entrega era o IPTU e o ISS, então vale a pena dar uma olhadinha também, tá? Seguiu, anotem para mim, por gentileza, o Info 514 do STJ. Gente, vocês gostam desses informativos, que é tanta coisa, às vezes você fala, não, pelo amor de Deus, desnecessário. Então tá bom, beleza. Ótimo. ISS, vocês não erram mais, é isso aí. E os casos práticos, eles tiram desses informativos, viu, galera? Então, vocês têm que estar na ponta da língua. Teve uma prova, eu não sei, eu não lembro o município, mas era capital, que era integralmente um julgado que teve, assim, foi um absurdo. Mesmo as bancas pequenas, eu vejo, a Concesp, que tem bastante aqui no interior de São Paulo, ele pega acórdãos do TJ de São Paulo, por exemplo. Das capitais, a gente vê pegando do STJ e do STF. Então, tem que saber, esses julgados aqui vão ser a fonte dos cases que vocês vão ser desafiados na segunda fase, tá? O informativo 514 do STJ, ele fala sobre serviço de registro público, cartorário e notarial, beleza? Sobre a incidência aí do SS em relação a essa prestação de serviço. Anotem para mim agora, por favor, o RESP 106.0210 de Santa Catarina. RESP 106.0210 de Santa Catarina. Aqui é para falar sobre a competência do ISS sobre arrendamento mercantil, que é um tema que pega, tá? Aqui é interessante porque eles fizeram um corte temporal por conta da vigência do Decreto-Lei 406 de 68. Então, tem essa questão da temporalidade. Então, é preciso identificar em que momento houve ali o arrendamento, se foi na vigência do decreto ou não. E aí, dentro disso, a gente conseguiria identificar qual o local da prestação do serviço efetivamente realizado, né? Se é devido ao município onde está sediado o estabelecimento prestador ou não, tá bom?
Mesmo esquema. Na sequência, agravo em recurso especial 227724, agravo em recurso especial 227724 de São Paulo. Esse daqui é sobre base de cálculo de prestação de serviço de marketing para fins de ISS, que é preço do serviço, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante. Para quem vai fazer capital de São Paulo, tá aqui, tá? Isso aqui é super importante, tá bom? Súmula 167 do STJ, agravo em recurso especial 227724, 227724, tá? Repetindo aqui o pessoal que perguntou. Súmula 167 do STJ, que fala de fornecimento de concreto por empreiteira, né, para construção civil, para saber aí a questão do ISS. O problema do ISS, eu acho, é justamente isso, porque cada serviço pode gerar uma problemática. Então, a gente tem muito conteúdo de informativo e de jurisprudência sobre o tema, de informativo e de súmula sobre o tema, tá? Então, por isso que dá um pouquinho mais de dor de cabeça, inclusive. Mas depois que vocês entendem, conseguem compreender, aí é tranquilo, só para estar mesmo atualizado, tá? Súmula 156 do STJ, que fala do ISS para serviço de composição gráfica. Anotem para mim, por favor. Aqui, a súmula 138 do STJ, que é sobre arrendamento mercantil de coisas móveis. Na sequência, a 662 do STF. Aqui, esse daqui eu vou comentar rapidamente, pelo seguinte. A súmula fala que é legítima incidência de ICMS na comercialização de exemplar de obra cinematográfica gravada em videocassete, tá? Então, sempre quando a gente tiver uma comercialização de exemplar de obra cinematográfica gravada em videocassete, a gente tem a incidência do ICMS. Mas, um grande mas, se a venda de fita de vídeo ela for produzida por encomenda, ou seja, não é feito em larga escala, é feito de maneira personalizada para o cliente, eu não tenho ICMS, eu tenho ISS. Só que para dar nó em cabeça é fácil, tá? Então, de novo, se eu tenho a comercialização de um exemplar de obra cinematográfica gravada em fita de videocassete, se eu estou fazendo em larga escala, ICMS. Se eu estou fazendo por encomenda personalizado, ISS. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Anotem para mim a vinculante 31, que fala sobre a inconstitucionalidade do ISS em locação de bens móveis. Súmula 274 do STJ, que fala do ISS sobre o valor de serviço de assistência médica. 424 do STJ, a ISS de serviços bancários. Juro que eu não tenho culpa, tá? Isso tudo coisa do judiciário. Eu só sou professor. Tudo bem? Beleza? E aí, por fim, anotem, por favor, aqui é uma discussão boa, porque tem uma polêmica aqui se ainda esse julgado se está valendo ou se não está valendo. Então, eu gostaria que vocês anotassem a súmula 156 do STJ, que eu já tinha dado, né? Com em complementar aqui, a ADIM 4389. ADIM 4389. Quero que vocês façam a comparação dos dois, tá? Que foi sobre esse bate-bola que eu fiz com vocês. Tudo bem? Fechado aqui? Eu não fiz... Agora, eu achei que eu tivesse separado a da massa asfáltica,
mas eu não fiz aqui, tá? Deixa eu responder só a pergunta aqui. A Jean, peraí, Cacá, que eu já vejo aqui. Ieda, você tá com a Jean fácil aí, por favor? Isso, então libera para Camila, por favor. Deixa eu ver aqui a do Hélio, pera lá. Era do Hélio ou do Luiz que tinha perguntado de massa asfáltica, que eu não lembro mais? Devolve para mim aqui. Do Hélio, da massa asfáltica. O que você perguntou, Hélio? Volta aqui para mim, por gentileza, que eu achei que eu tivesse separado esse. Eu jurava que tinha um, mas eu devo ter confundido com a parte daquele de construção. Achei que a massa asfáltica estava ali, mas não estava. Traz para mim a sua pergunta, por gentileza. Gente, alguém tem alguma pergunta? Estamos bem? Eu dei todos os informativos, as súmulas, tanto do STJ quanto do STF, em relação à repetição de indébito, que era o tema principal de hoje, e em relação a ISS, tá? Vocês saiam redondos agora, pelo amor de Deus. Se falar que eu não dei, eu dou umas palmadas, tá bom? Beleza? O acréscimo, Ieda, você perdeu? Que acréscimo? Que acréscimo? Desse comparativo, você fala? Abre para mim teu microfone para eu saber, ou digita, por favor. Então, digita, por gentileza. O Hélio perguntou assim, se incide o ISS onde é feito ou onde é aplicado. Isso aqui também, da parte de camada asfáltica, é uma boa briga, tá? Mas anota para mim, por favor, que isso não é do STJ nem do STF, é um julgado bem interessante do TJ de São Paulo. Eu achei que eu tivesse do STJ, do STF, mas eu não tenho. Mas esse daqui é interessante para vocês darem uma olhadinha, mas é do TJ do SP. O acórdão, acho que vou dar o número do processo ao invés do acórdão, que é mais fácil. Que aqui em São Paulo é uma bosta para procurar pelo número do processo, pelo número do acórdão. Anota para mim, por favor. 14013.36.2019.8.26.0383. Repetindo, 14013.36.2019.8.26.0383. Tudo bem? Aqui, o que o julgado diz? Que a movimentação de mercadoria da matriz para a filial, de titularidade aqui da mesma pessoa jurídica, não caracteriza hipótese de fato gerador de ICMS, ante a ocorrência aí da efetiva circulação jurídica, aplica a súmula 166, que é jurisprudência dominante, inclusive, que nesse caso seria uma hipótese de incidência tributária e fato gerador inocorrente, nesse caso, e o fornecimento de massa asfáltica, e aí o CB, o que, sei lá, que você tinha mencionado, que eu não sei, não tenho ideia do que seja isso tecnicamente, só engenheiro aqui para saber, na qualidade de prestador de serviço, não fica na incidência aí do ICMS, tá? Então, a gente teria somente a incidência do... O quê? O Hélio falando? Industrialização por encomenda é bastante interessante também, bastante, tá? A gente teria aqui a incidência do ISS e pelo histórico, pela incidência do local da prestação de serviço e não do local onde está a empresa em si, tá? Da prestação de serviço em si, tá bom? Alguém com mais perguntas? Alguém? A Viviane. Diante do exposto? Tá, eu só complemento aqui de ditado, beleza, ótimo. Mais alguém? Dúvidas? Nenhuma? Não? Gente, super bom, tá? Super produtivo, bem completinho, muita coisa, muita leitura. Claro que vocês não têm que ler tudo, não quero que vocês leiam tudo do que eu passei, não é isso, tá? Mas peguem os pontos mais incidentes, vejam nas questões, tudo bonitinho, para vocês estarem com pelo menos ali alguns artigos em voga. A parte de tarifa, de água e esgoto, de telefonia, isso cai pra caramba, não tem jeito, então tem que mexer, tá? Agora, a parte de ISS, em relação a esses serviços específicos, é muito mais importante as súmulas, tá? Os julgados, eu passo para vocês trazerem um estudo de uma forma mais concreta e sempre considerando o cenário fático, porque isso ajuda muito na compreensão. Tá? Então, isso é importante. Façam sempre
esse estudo duplo, porque isso só aumenta a qualidade de vocês. Agora, vai falar, professor, eu tenho que decorar tudo isso? Gente, claro que é importante para fins de ISS. Eu tenho 2 Goldens. Vou fazer uma observação aqui. Eu tenho 2 Goldens. E os 2 estavam trancados, porque eu estou dando aula, elas fazem tumulto. Vocês estão ouvindo a bagunça já, derrubando aqui as coisas. Conseguiram sair do quarto e vieram correndo como bandidas, assim, ó, em pânico. Saíram tudo correndo, eu só estava ouvindo tumulto lá no fundo, elas tentando abrir a porta. São muito mal criadinhas. Ó, o Hélio pedindo para mostrar. Deixa eu ver se uma vem para cá que eu puxo, que elas são muito grandes. São muito danadinhas, eu não dou conta. Então, gente, em relação aos informativos, façam sempre esse olhar, tá? É importante que vocês tenham o estudo com caso concreto para facilitar, mas precisa decorar todas as hipóteses? Não. Agora, a súmula tem que saber na ponta da língua. Agora, para a galera que já está indo para capital e PGE, ou que já está no nível já acima de 85% de resultado, aí sinto muito, esses julgados são obrigatórios para vocês, tá? Porque aí caem nos concursos maiores, capital, sem dúvida, vocês precisam olhar com carinho. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Não? Deixa eu ver se eu consigo pegar um doguinho aqui, gente. Ô, pessoal, se bora decolar, tatuar no braço, acho que pode, hein? Acho que não dá cola, será? Kate, vem cá, vem. Vem cá conhecer. Gente, acho que eu vou ficar devendo, porque... Ah, não, ela veio. Deixa eu ver aqui. Sobe aqui com a mamãe. Vem cá. Vem conhecer a galerinha. Fala, oi, gente. Deixa eu só tirar aqui, galera. Peraí. Que senão eu não vou conseguir. Olha lá. Que é um terror isso aqui. Vem cá com a mamãe. Vem aqui. Sobe aqui. Do outro lado. Não seja ignorante. Vem cá, gente. Vem conhecer o pessoal. Pronto. Vem aqui com a mamãe. Gente, ela é imensa, 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 imensa. Olha isso aqui, olha isso aqui. Vê se eu dou conta isso aqui. Oi, mamãe. Olha lá a galera, fala, oi, gente. Oi, gente. Essa é a Kate, gente. Essa é terrorista. Ela abre todas as portas de casa. Todas. Eu não dou conta. Vai. A outra já é mais tranquilinha. Ela pesa 40 quilos. Eu não dou conta. Ela tá até vermelha de tentar puxar. Ela pesa 40 quilos. Vocês imaginam. A outra pesa 47. Elas são imensas, imensas. Eu não dou conta. E são terroristas aqui. Dominam a casa. Aí eu deixo elas no quarto. Porque se deixar, estão aqui conversando. Aí traz brinquedo para querer brincar. Quem faz parte do coach sabe, né? Que a senhora e mexe, elas estão aí, viu? Sou eu com os doguinhos, a Camila com os gatinhos, não tem jeito. Uma delícia. Mas, ó, tudo tumultuando, já puxa o que quer, é uma loucura, viu? A Ingrid também tem um labrador imenso, né, Ingrid? Também desse tamanho aí, é muito gostoso, bom demais. Mas são terroristas, é isso, não tem o que fazer, galera. Gente, obrigada, viu? Vocês conheceram uma das minhas filhas, fico devendo vocês conhecerem a outra, tá? E elas estão estudando tributário aqui também. Então, por favor, se os doguinhos estão estudando tributário, vocês têm que estudar também. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Muito gostoso, muito bom, como sempre. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau.